Por que o sangue? Parte 3. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Este estudo está dividido em partes. É importante que você ouça os estudos anteriores para o seu melhor entendimento sobre o assunto. Por que o sangue? Porque no sangue há vida, e só o sangue de um inocente inocenta o pecador do pecado cometido. Imagine um mundo sem maldade, sem tristeza, sem doença, sem morte. Um mundo em que todas as gerações vivem e que tudo é bom. É uma utopia na compreensão de pessoas que não creem que Cristo foi o bode expiatório para a remissão dos pecados. Digo que esse mundo existiu e voltará a existir. Mas enquanto o mundo aguarda esta recuperação de sua natureza sem pecado, a alma humana já está em curso para a eternidade. No livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Cristo, no lugar do bode expiatório do Antigo Testamento, nos tira das dores geradas pelo pecado e nos cura, liberta, transforma e, no item mais importante, nos salva. O salmista descreve o que acontece com a nossa existência no Salmo 40, versículo 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O sangue que resgata a alma condenada pelo pecado, transporta esta mesma alma a um lugar limpo, seguro e eterno. Lembre-se, este efeito só ocorre através do sangue derramado de um inocente. No livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 13, a palavra de Deus diz: "Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou esse carneiro, e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Veja, Deus ordenou que Abraão matasse seu filho, e derramasse o sangue de Isaque em holocausto para a remissão de pecados. E Abraão obedeceu, até o momento em que Deus proibiu que Abraão atingisse o filho com a faca que o mataria. A palavra de Deus diz que Abraão viu um carneiro preso no mato, e o matou e ofereceu o animal no lugar de seu filho. Ouça, esse carneiro indica que Deus providenciou o carneiro para que Abraão o matasse no lugar de Isaque. E também indica que Deus entregou a Cristo para ser morto no lugar da morte do pecador. Quem são estes pecadores? Quem são esses pecadores que precisam do sangue de Jesus Cristo? Apóstolo Paulo define da seguinte forma no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, em que a palavra de Deus diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entende? Já nascemos carentes de salvação, todos.
Você já percebeu que temos uma expectativa de comportamento de um cristão e que este comportamento precisa ser igual ao comportamento dos personagens bíblicos que seguiram a Jesus Cristo? Se isto é uma verdade a ser vivida, por que não vemos este comportamento na vida de muitos cristãos no Brasil e no mundo? Entenda, o que de fato importa é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Polêmico, mas essencial para a expiação do pecado. Eu ouvi um pastor esta frase, em que ele disse: o tempo da graça é mais difícil que o tempo da lei. Ou seja, o pastor diz que imitar a Cristo é mais difícil no nosso tempo do que no tempo que viveu Moisés. Então ele trouxe um exemplo. Na lei, se você trair seu cônjuge, você comete o pecado. Na graça, se você olhar para o sexo oposto e desejar ter intimidade em seus pensamentos, não sendo seu cônjuge, você cometeu o mesmo pecado. O mesmo pecado no tempo da lei e no tempo da graça. Mas na graça, só de você pensar, o pecado já entrou na sua vida. Tornou-se mais difícil de não cometer este pecado. Polêmico, mas essencial para a expiação do pecado. Em que de fato você acredita? O salmista, no Salmo 20, versículo 7, diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Erguer as mãos e dar glória a Deus faz parte, mas não é tudo. O israelita, ao ver o templo destruído pelo Império Romano, encontrou nas Escrituras a continuidade do dia da expiação. E a continuidade israelita fala-se muito de crença e comportamento. 24 horas de jejum, arrependimento, oração, caridade e justiça. Observe, ao receber Cristo como Salvador, é necessário ter um estilo de vida de jejum, de arrependimento, de oração, caridade e justiça. Quanta semelhança com a crença do povo judeu. Não deveria ser tão diferente disto, porque o mesmo livro que temos no Antigo Testamento é o livro que eles têm, o Torá. Os 12 apóstolos eram judeus. Jesus Cristo, na natureza humana, foi judeu. Percebe? Ao olhar para Cristo como apóstolo nos ensina, encontramos o Espírito de Deus. Isso só é uma verdade no coração do cristão com sentimentos de arrependimento. A conversa com o Espírito Santo existe, e só existe quando houver uma atmosfera de quebrantamento. No ambiente de arrependimento, há ensino, há revelação, há mudança de comportamento, há cura, há libertação. Você é mais parecido com o cristão descrito no Novo Testamento ou é mais parecido com o mundo em que você vive? Ser cristão é viver um estilo de vida bíblica, é perceber que o sangue derramado na cruz do Calvário clama por salvação aos ouvidos dos pecadores, de fato e de verdade. É preciso acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, aceitar Cristo como seu Salvador. Esse estudo te ajudou? Sim? Que bom. Separe um tempo a sós com Deus, se possível agora. Ore, fale com Deus sobre o que você ouviu e deixe Ele te responder sobre estes e outros assuntos. Deus te abençoe. Graça e paz.